noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Boa noite. Se a sua atitude é positiva, você consegue enxergar muito além do que está na superfície. Perceba suas necessidades claramente, tenha certeza que elas serão supridas e dê graças por isso. Nunca deixe de agradecer. A lei da gratidão é uma lei espiritual fundamental. Você consegue ver o melhor em toda situação? Ponha essa lei em prática cada vez mais, especialmente quando se deparar com uma situação difícil. Encare-a de frente e honestamente. Depois examine-a de todos os ângulos possíveis. Quando terminar, você vai descobrir que a sua maneira de encará-la mudou totalmente. O que a princípio parecia um desastre, agora é uma oportunidade. E basta você decidir extrair o melhor de toda essa situação para que essa oportunidade se transforme em sucesso. A exposição dessa noite será proferida pelo nosso irmão Juliano, do Centro Espírita Libertação, a quem eu passo a palavra. Fique à vontade, irmão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Essa noite fria, né? Mas já teve pior, né? Esses dias atrás aí estava mais frio. Bom, gente, o tema que nós trazemos para a nossa reflexão da noite é baseado num versículo de Jesus. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre a conciliação com os adversários. A gente tem se debruçado algumas vezes para estudar o Novo Testamento, sobretudo à luz da doutrina espírita, e como diz Kardec no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita ela é uma chave com a qual, quando nós lemos os Evangelhos, nós temos portas abertas com essas chaves. Porque nós conseguimos enxergar a reencarnação no Evangelho, nós conseguimos enxergar a comunicação com os espíritos, nós conseguimos ver que Jesus falava sobre evolução espiritual. Todos os princípios que a doutrina espírita vem de tratar de uma maneira muito mais clara. Isso está tudo no Evangelho. E sendo Jesus o nosso guia, o nosso modelo, aquele a quem nós dizemos que seria aquele que Deus tem oferecido a nós, é necessário que a gente faça ou tenha um olhar mais aprofundado sobre os ensinos de Jesus, porque em verdade ele é o guia, como diz Kardec ainda logo na introdução do Evangelho, que Jesus é um caminho para a felicidade e um caminho infalível para a felicidade vindoura. Dito isso, eu gostaria de ler esse versículo do Evangelho para que nós tenhamos uma ideia geral. Então, como a gente comentou, está lá no capítulo 5, no versículo 25. Mateus diz que Jesus falava assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão. Então, falando em termos materiais, em termos de leis, Jesus talvez estaria falando de nós nos conciliarmos com aqueles a quem nós temos alguma contenda judicial, algo no âmbito do judiciário, enfim, para que nós não venhamos a ser colocados na prisão, não seremos entregues ao juiz, o juiz manda ao oficial de justiça e assim por diante. Mas será que Jesus estava falando realmente só disso? Só de questões materiais? Obviamente que não. Sendo ele
digamos aí de novo, o guia, o espírito modelo para a humanidade terrena, para espíritos imortais, que somos nós, certamente ele não falava somente a respeito de coisas materiais. Pode ser que sim, que falava de coisas materiais, mas não só disso. Então ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Olha que interessante. A primeira pergunta que pode vir à nossa mente, ou que deveria, pelo menos, vir à nossa mente, que estamos aqui em busca de conhecimento, principalmente para tratar as nossas mazelas, as nossas chagas, deveria ser a seguinte: eu tenho adversários? E se eu os tenho, quem são? Talvez eu não tenha, ou não me lembre, mas eu sou adversário para alguém? Por que a gente precisa refletir nisso? Porque se nós não identificarmos os nossos adversários, não tem como nós fazermos uma conciliação. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, Jesus diz: concilia-te depressa. E de novo a gente comenta, quando a gente está aprendendo a estudar o Evangelho, e todos nós somos aprendizes, nós só vamos parar de estudar o Evangelho quando nos tornarmos espíritos puros, porque aí a gente vai viver o Evangelho, não vai mais precisar estudar, de tanto que estudou e praticou, ele já introduziu na nossa vida. Nós aprendemos que cada palavra de Jesus, cada coisa que ele disse, tem um significado, tem um objetivo, porque Jesus não falava coisas a esmo, como nós. Então ele diz: depressa. Eu não consegui imaginar muita coisa refletindo a respeito dessa palavra, mas algumas coisas eu consegui imaginar e eu trago para a nossa reflexão. Acredito que ele tenha dito depressa, e aí eu fiz uma associação, por exemplo, quando nós estamos no trânsito. Todo mundo anda de carro, de ônibus, enfim. Uns são motoristas, outros passageiros. Imagina que uma contenda no trânsito, uma briga. Não raro hoje em dia, uma briga de trânsito leva a vias de fato, ou até num assassinato. A gente vê isso na televisão, volta e meia acontece. Se nós tivéssemos prestado atenção, ou se nós estivéssemos prestando atenção em todos os ensinos do Cristo, a gente ia lembrar: concilia-te depressa com o teu adversário. Opa, aqui eu tenho um adversário, então em vez de descer do carro xingando a pessoa que bateu atrás do meu carro, porque amanhã pode ser eu que bata atrás do carro do outro, eu saio dali: te machucasse, como é que tá? Mesmo que a pessoa venha com 4, 5 pedras na mão, na hora que tu pergunta para a pessoa como é que ela tá, tu já desarma ela, pelo menos, ou se não, tenta. Então é aquele fato de retribuir o mal com o bem. Agora, se eu não estou atento à conciliação com o adversário, essa advertência de Jesus, o que acontece? Eu desço do carro, já xingando, já vamos para a briga. E aí, não raro, acontece o pior. Então esse é um primeiro ponto que eu consegui imaginar. Um segundo ponto: as nossas doenças físicas. Às vezes começa com uma dorzinha de nada, a gente não vai ver. Ou uma ferida, não trata. O que acontece com uma ferida que não trata? Infecciona, ela pode causar algo pior, amputação de um membro. Quantos relatos a gente conhece de pessoas que pisaram num prédio, por exemplo, não estavam nem aí para a hora do Brasil, desencadeou um tétano e desencarnou por um tétano. Eu conheço 3 pessoas. 2 eu tenho certeza que foi por causa disso. Aí uma tinha aquela doença do açúcar, eu esqueci o nome, diabetes, o diabo da Bete, e acabou desencarnando. Olha, então assim, não por não ter tratado, enfim, mas por pequenas coisas que nós não tratamos, causam males piores. E assim também é com os adversários. Vou dar um exemplo. A pessoa brigou com o parente.
Acho que aqui em Lauro Miller, em Orleans, ninguém briga com parente, né? Não briga pouco, né, João? Não briga pouco. Mas imagina, uma briga com um irmão, um tio, filho, uma sogra, um sogro, enfim. Aí por uma coisinha boba, a gente passa dias, meses, anos sem se falar. E quanto mais vai pensando naquilo, sem o perdão, sem a relevação daquele ato, o ranço vai crescendo, a raiva vai tomando conta, a ponto de a gente atravessar a rua para não encontrar com a pessoa, não ir almoçar no domingo porque a pessoa está lá. Aí daqui a pouco, passou anos, a pessoa desencarna. Ou a gente desencarna ou a pessoa desencarna. Por uma feridinha, por não estar atento a conciliar-te depressa com o teu adversário, vem o remorso, vem a culpa. Poxa, passei anos por causa de uma picuinha, agora não tenho mais oportunidade física de resgatar, porque o Espiritismo ensina que somos imortais e nós temos a oportunidade de nos reconciliar. Mesmo que a pessoa tenha ido para o plano espiritual, a gente acha uma forma, com oração, fazendo bem para aqueles que ela amava, enfim, a gente acha uma forma. Mas precisa demorar tanto tempo assim, precisa bater o remorso, precisa bater a culpa para a gente fazer a conciliação? E cá entre nós, né? A gente não faz a conciliação porque a gente é orgulhoso, egoísta. Porque se nós fôssemos humildes, para pedir perdão, saber que nós erramos, que nós somos falhos, e humildade para perdoar, de saber que o outro também erra, e hoje o outro está errando, mas amanhã posso ser eu. Se nós tivéssemos humildade para pedir perdão e humildade para perdoar, na maioria, para não dizer 100% dos casos, na maioria dos casos não aconteceria isso. A doença não infeccionaria, não causaria danos maiores. Então são dois pontos interessantes para a gente pensar. De novo, concilia-te depressa com o teu adversário. Eu fico imaginando, gente, e é bem interessante porque no judiciário, eu não sou advogado, não sou juiz nem nada, mas a gente vê, né? No judiciário está lá o réu, está o acusador, está o promotor, está o juiz, o advogado, enfim. Imagina, Jesus aqui diz que a gente vai ser entregue ao juiz, né? Que nesse caso é a nossa própria consciência. Mas imaginamos que esse juiz fosse Deus. Então Deus é o juiz. Chega eu, o acusador, o meu adversário, o acusado, um na frente do outro. Começa a audiência e eu começo dizendo: Senhor, essa pessoa me fez isso, isso e isso nessa encarnação. Olha quanto prejuízo ela me causou. Como é que eu não vou ser adversário dela? Aí faço toda aquela ladainha, explico a situação com razão, né? Porque eu sou ofendido, eu sou a pessoa que foi lesada. Aí Deus pega um pergaminho daqueles que a gente não quer que ele pegue, abre o pergaminho e vai até lá no final da rua, assim. Mas o que é isso aí, Senhor? É as leis? Não, aqui é as coisas que tu fez contra ele. Nas últimas 10 reencarnações, só nas últimas 10, porque eu não vou entrar nas últimas 50, senão o negócio vai piorar. Nas últimas 10, o jogo está Brasil e Alemanha. Eu gosto de citar Brasil e Alemanha. 7-1. 7 vezes tu bateu, uma vez tu apanhou, que foi agora. Queres continuar com as acusações ou vamos parar por aí? Queres fazer a conciliação? Porque o outro absorveu 7 já e está a fim de conciliar. Tu, no caso eu aqui, uma só. E ainda quer briga? Não quer conciliar? Vocês já imaginaram essa situação? E, eu vou dizer uma coisa, né? Não tem como a gente dizer, olha, não era eu. Porque aqui a gente ainda consegue esconder algumas coisas, né? Aquilo lá não era eu. Né? Mesmo que pegue uma câmera assim de relance, a gente pode ainda dizer, não, era um sósia. Não era eu. Mas lá não tem como. Porque primeiro fica gravado em nós, no nosso perispírito. E depois ninguém engana Deus. Não tem como.
Eu costumo brincar que é aquela história, não sei se vocês conhecem, aquela história do malandro e do tatu. Já escutaram essa? Então eu vou descontrair um pouquinho agora. Diz que o malandro pegou um tatu, botou no porta-mala do Opala, era um Opala, e sai pela rodovia. Lá na frente o policial para ele. O policial vê que ele fica meio nervoso e tal. Peraí, eu acho que esse cara está me escondendo alguma coisa. Deu uma revista geral no carro, achou o tatu no porta-mala. Ô cidadão, tatu é animal silvestre? Não pode. O que está fazendo com esse tatu? Não, seu policial, esse tatu aqui, ele é meu de estimação. Eu ensinei ele senta, deita, rola. Se eu chamo, ele vem. Ah, duvido, diz o policial. Não, estou dizendo para o senhor, pode pegar ele lá no porta-mala, bota ele aqui no chão que eu vou mostrar para o senhor. Então tá. Se ele fizer isso aí, está liberado. Aí o guarda foi lá, pegou o tatu. Quando soltou o tatu no chão, o tatu, pum, o mato. Imagina, não deu outra, né? Aí o policial disse, e agora? Chama ele, chama o tatu. Aí o malandro assim, tatu? Que tatu? Que tatu? Cadê a prova do crime? Sem prova, não há crime. Mas não é assim no plano espiritual. Não tem como a gente esconder da alma de malandro. E cá entre nós, uma outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita é a lei de causa e efeito. Uma vez eu escutei uma palestra da Anete Guimarães, não sei se vocês conhecem, muito boas as palestras dela. E eu confesso que eu quase desisti de ser espírita, porque ela disse assim, olha, se tu apanhou, se tu levou na cara e está ofendido, a culpa de estar ofendido é tua. Ah, não, isso aí é demais para mim. Eu confesso que foi difícil. E fiquei pensando, mas será que ela está certa? E realmente ela está. Realmente ela está. Porque se eu levei um tapa, se eu fui lesado, se eu fui traído, se eu fui abandonado, ora, não é a cada um segundo as suas obras? A lei não é de causa e efeito? Se eu estou recebendo o efeito, por mais que isso seja dolorido, por mais que isso doa no nosso orgulho, que fira o nosso ego, é porque algo eu fiz para merecer aquilo. Ponto. Ah, mas o outro fez. O que o outro fez, ele vai responder pelos atos dele. Certamente, se ele te deu um tapa na cara, se ele te fez algo muito prejudicial ou pouco prejudicial, ele vai responder por isso. Ela vai responder por isso. Não tenha dúvida. Mas se eu estou levando, é porque algo eu fiz. Eu lembro de 2 exemplos bem interessantes do Chico. Eu acho que vocês devem conhecer, mas vale a pena lembrar. Diz que tinha um senhor que trabalhava com o Chico na mesa mediúnica, nos trabalhos do Centro Espírita, e ele era, se eu não me engano, um contador. O senhor sério, trabalhador. E um dia o escritório dele foi assaltado. E levaram umas coisas, quebraram outras, deixaram uma bagunça. Aí ele chega triste, né, no centro, conversar com o Chico, contou o que tinha acontecido. Aí o Chico olha para ele, talvez com aquela visão espiritual, com aquela visão de que quem conhece o passado mais passado, de encarnações passadas, diz assim para ele, ô meu irmão, como é bom devolver? Como é bom devolver? Naquela encarnação, muito provavelmente ele não tinha feito nada que justificasse aquilo. Mas se aconteceu algo para ele, ou para ela, Deus é justo e bom. E Deus é tão bom que Ele deixa a gente resgatar nos mínimos, as coisas mínimas. E deixa a gente resgatar de uma forma branda. Porque se Ele fosse cobrar, ceitil por ceitil, tudo que a gente deve, haja reencarnação. E um outro caso é do Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, que era o marido da Meimei. Acho que vocês já ouviram falar na Meimei, né? E o Arnaldo, ele trabalhou mais de 30 anos na mesa mediúnica com o Chico Xavier, era o dialogador da mesa mediúnica do Chico.
E um dia ele chega muito triste, ele era muito amigo do Chico, mas muito mesmo. De o Chico chamar para ele de Naldinho, e ele chamava para o Chico de gostosura. De tanto que eles gostavam de conversar e tal, disse que conversar com o Chico era uma gostosura, devia ser mesmo, né? E aí ele chega para o Chico, Chico, eu estou assim, estou para baixo, aconteceu isso e tal. Isso ele que conta. E aí o Chico, Naldinho, eu estou tão feliz. Imagina, gente, você chega para o melhor amigo, diz que está mal e o amigo diz que está feliz, que a gente está mal. Ah, não é amigo, né? É inimigo, só pode. E aí, Chico, mas como? Estou te contando aqui minhas mazelas, minhas tristezas, e tu diz que está feliz? É, Naldinho, porque antes tu só batia, hoje tu só apanha. E apanha com resignação. Resgate do passado. Por mais que seja difícil a gente admitir, e nós não admitimos por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, por mais que seja difícil, tudo que vem para nós só tem um objetivo, não é castigo divino. Nós precisamos entender isso. Eu estou recebendo, pode ser a pior coisa que a gente possa imaginar que aconteça com a gente. Não é castigo divino. É didática. É ensino para espíritos imortais. Um dia nós vamos compreender que aquela coisa que a gente acha que foi a pior coisa da nossa vida, talvez tenha sido a melhor. Porque corrigiu o nosso rumo, corrigiu o nosso roteiro para Deus. Às vezes a pessoa fala, desencarnou da doença. Não teve a graça divina de se recuperar. Quer dizer que Deus não ama aquela pessoa porque ela desencarnou? Então nós temos que ter olhar. Os nossos olhares, eles precisam ser olhares de espírito. É difícil? É. Juliano, tu consegue? Não. Eu não sou perfeito, gente. É difícil a pessoa que consegue olhar uma encarnação, olhar uma tragédia que aconteceu na família, 100% com o olhar de espíritos. Mas a gente precisa fazer esse esforço. Como é que a gente vai chegar perto de Deus sem conciliação com o nosso adversário? Não tem como. Imagina, um pai com 10 filhos. Um irmão prejudica os outros 9. Será que o pai fica contente com esse? Vai abraçar esse e deixar os outros? Ou ele vai querer que todos se conciliem? E olha uma outra assertiva do Cristo, que está nas entrelinhas do versículo e que ele não disse. A gente tem que prestar atenção também nisso. No que Jesus disse e no que Jesus não disse. Ele não diz, aniquila o teu adversário. Quebra o teu adversário. Vença o teu adversário. Ele diz, concilia-te com o teu adversário. Concilia-te. Gente, o perdão, se alguém me fez algo, vamos supor, eu fiz algo muito prejudicial para Joel. Mas prejudicial mesmo. Joel, tu me perdoar, o perdão é para mim? Gente, o perdão é para quem perdoa. É para quem está perdoando. Porque é aquela pessoa que se liberta da questão. O agressor vai ter que responder pelos seus atos, certamente. Então, perdoar o nosso agressor não é liberá-lo do ato que ele praticou. É nos libertarmos da situação. É entendermos que nós somos espíritos, que nós somos falhos, que nós também erramos. E não raro, nas coisas que nós não perdoamos, são motivos de queda para a gente no futuro. Pode perceber na nossa vida. Eu não perdoo fulano porque está falando mal de mim. Na semana seguinte estamos nós falando mal do outro. E a gente costuma não perdoar aqueles defeitos que nós temos. Aliás, o Emmanuel fala isso. O Emmanuel, que era o guia do Chico Xavier. Ele diz que a gente só enxerga nos outros aquilo que nós temos dentro de nós.
porque é o que a gente consegue saber. Então, por exemplo, eu não entendo nada de moda, nada. E é verdade, eu não entendo mesmo. Eu fui descobrir esses dias que ali em Criciúma, em Maracajá, tem aquela fábrica famosa, que é famosa no Brasil inteiro. Como é que é o nome? LP. Qual? A LP, né? É a Lança Perfume. Esse. Gente, eu não sabia. Fui descobrir semana passada. E diz que é uma marca famosíssima, né? Então, assim, eu não conheço marca. Vai adiantar dizer pra mim que é uma Lança Perfume, que é uma, sei lá, uma outra marca, Jacarezinho, que tem aquela coisa. Adianta dizer pra mim se eu não conheço? Agora, se eu conheço, eu identifico. Então, se eu não conheço o bem, se eu não pratico o bem, não tem como eu identificar o bem no outro. Essa dói, né? Pensa, se nós estamos identificando nos outros só o mal, fofoqueiro, brigão, ladrão, não sei o quê, gente, isso aí está dentro de nós ainda. Jesus perdoa ou não perdoa? Jesus, olha só, Jesus chega a mulher adúltera para ele e o que ele diz? Vai e não peques mais. Por quê? Porque ele não julgou ela. E nós não perdoamos, nós não fizemos a nossa conciliação com os adversários porque nós não perdoamos. Simples assim. Agora, seguindo tudo que nós falamos, a gente está identificando assim, não, mas eu estou nessa parte, eu estou mais tranquilo, eu estou mais tranquila, porque realmente eu não tenho adversário para me conciliar. Já é um bom caminho, já é um bom caminho. Não que a gente saiba, né? Talvez tenha no plano espiritual. Mas tem alguns adversários que são difíceis de identificar e esses, na minha opinião, são os mais perigosos. São os adversários internos. Esses sim são perigosos. Porque o adversário externo, por mais que ele te prejudique, o máximo que ele consegue fazer é te tirar do corpo físico. Não consegue te aniquilar, porque somos espíritos. Agora, os adversários internos, esses podem seguir com a gente por séculos e séculos. Precisa de um adversário mais destruidor do que uma pessoa que carrega a culpa dentro de si? Imagina, uma pessoa que carrega a culpa dentro de si. Então, o que seria conciliar-se com esse adversário tão terrível que é a culpa? Primeiro, entender que a gente não é super-homem, não é Mulher Maravilha, não é o Batman, não é esses heróis aí que só existem nas revistas em quadrinho. Entender que nós erramos, sim. E o erro, por pior que seja, é natural da evolução do espírito. O erro é natural. Você lembra uma vez que a gente comentou aqui da palavra pecado? Que Jesus falava do pecado e tal? Pecado, no hebraico, é errar o alvo. Quem não erra o alvo quando não sabe atirar ainda o arco e flecha? Todos erramos, todos. Todos somos criados simples e ignorantes, mais um princípio da doutrina espírita. Todos. E todos somos falhos. Erramos. Então o erro é natural. O que não é de bom tom é nós errarmos naquilo que nós já sabemos que não pode errar mais e continuarmos naquele erro. Aí a recompensa, aliás, o ressarcimento vai ser maior, né? Agora, o erro é natural. Então, se o erro é natural, pensa assim, poxa, eu errei naquele ponto. Estou carregando a culpa, eu preciso. Jesus mandou a mulher adúltera carregar a culpa? Não, ele disse assim, vai e não peques mais. Vai e não erres mais, para não que te aconteça coisa pior. Porque agora tu já sabe que esse erro, ele é passível de punição, de resgate. Então esse é o primeiro ponto. Aí olha para a culpa de frente, sem vergonha nenhuma, porque todos erramos, e pega naquela culpa e diz, poxa, aqui eu não posso errar mais. Eu já sei que isso aqui me traz sentimento de culpa, de rancor. Então é para isso que serve a culpa. A culpa não é para a gente ficar se castigando, patinando no erro. A culpa serve para a gente identificar que errou e não mais errar. É para isso que serve a culpa. Inveja, um outro sentimento destruidor.
que a maioria de nós tem em algum momento da vida. Como é que eu faço para conciliar com a inveja, que é um adversário, é um entrave na nossa evolução espiritual? Como é que eu faço para me conciliar com esse adversário? Olha, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que trabalha comigo e ela ganhou uma promoção no trabalho. Eu nem queria a promoção, porque eu acho que ia ter que trabalhar mais e o salário não compensava. Mas a pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz, que eu comecei a ter inveja da felicidade dela. Mesmo sem eu querer aquela promoção. Aí eu, que era amigo da pessoa, vi que ela ficou feliz, comecei a falar mal dela. Por inveja. Não sei que estou tendo inveja, porque não parei para pensar nisso, mas comecei a me afastar, falar mal da pessoa, né? Tentar boicotar. Isso normalmente é o que a gente faz. Por quê? Porque não identificou que a inveja é um adversário interior. O que seria o correto? Poxa, por que eu estou com inveja da pessoa? Ela trabalhou, se esforçou, estudou, conseguiu a promoção que ela tanto queria. Poxa, eu nem queria isso aí, mas eu estou com inveja dela. O que essa inveja quer me dizer? A inveja quer me dizer que eu não estou feliz com as minhas conquistas. Que quando o outro conquistou o que ele queria, eu me frustrei. Porque eu intimamente não conquistei o que eu queria e estou projetando nela o meu fracasso ou o meu insucesso. Então o que a inveja está dizendo para nós? Olha, se tu não está feliz, nesse caso específico, né? Não estás feliz com as tuas conquistas, vê o que tu precisa fazer para conquistar o que tu quer. Então olha como a inveja de um sentimento ruim se transformou num combustível. Por quê? Porque eu identifiquei e fiz a conciliação com aqueles sentimentos internos dentro de mim. E assim é com o rancor, com a culpa, com a inveja, com a raiva. Todos esses e muitos outros são aqueles adversários internos que a gente não identifica. Por quê? Porque a gente não para pensar. E na maioria das vezes a gente tem vergonha desses adversários internos. A gente tem vergonha de admitir que tem esses aspectos do mundo psicológico dentro de nós. Adianta. Aí passa uma vida, passa duas, passa três, e eu ainda brigando com aquilo. Por quê? Porque eu não olhei de frente para o meu adversário e tentei fazer a conciliação com ele. É desse tipo de conciliação que Jesus está falando também. É de conciliar com o adversário externo, porque o único ou o maior beneficiário do concílio externo ou interno sou eu. Olho para o olho daquele cidadão ou daquele aspecto que está dentro de mim e faço essa conciliação. Vejo o que isso está me causando e para onde isso vai me levar. É dessa conciliação que Jesus está falando. Porque senão o que acontece? Eu fico uma vida inteira na culpa, uma vida inteira no rancor, uma vida inteira no ódio, e a consciência vai apertando, porque a consciência é o juiz que Jesus está falando. E aí, não raro nós desencarnamos, poxa, perdi a oportunidade de me conciliar com isso. Aí a culpa aperta mais forte às vezes. E quem é que constrói a prisão onde a gente vai ser jogado? Somos nós mesmos. Por quê? Cá entre nós. A culpa, a raiva, o ódio, não é prisão para o espírito. A Joelma está com raiva de mim porque eu prejudiquei ela. Às vezes eu nem sei que prejudiquei, porque pode acontecer. Eu passei na rua, a Joelma deixou cair o celular, eu não vi e passei por cima com o carro. Ficou com raiva de mim porque eu passei por... É brincadeira, tá, gente? Não passei por cima do celular dela. Aí ela ficou com raiva de mim. Eu nem sei disso. Quem é que está com raiva? Quem é que fica ruim com a raiva? Sou eu ou ela? Presente. Quem é que está se prejudicando?
Percebe como a gente é orgulhoso e egoísta? Adianta alguma coisa? Aí fica naquela prisão do ódio, do rancor e assim por diante. Então a gente precisa também, além de ver quem são os nossos adversários externos, ver quem são os adversários internos, conhecermos a nós mesmos e nos conciliar com eles. É disso que Jesus está falando. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, ou seja, nas oportunidades que nós temos de nos conciliar, antes que as oportunidades se esgotem nessa circunstância, nessa atual reencarnação, e nós, no mundo espiritual, sejamos entregues ao juiz, que é a nossa própria consciência, e aí ela sim vai ser um juiz severo. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler um texto, um pedacinho, aliás, da questão 919, aonde o Santo Agostinho fala como a gente pode se conhecer, ou uma das maneiras com que a gente tem para se conhecer e fazer essa conciliação com os nossos adversários internos. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita pelo outro, você censuraria, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Quantas, né? Quantas que a gente não ousa confessar? E digo mais, nem para nós mesmos. Tem coisas que a gente não confessa nem para nós. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, nem o tatu no porta-mala? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou, e essa é a parte mais importante, a indicação de um mal que precise ser curado. Santo Agostinho não diz a indicação de um mal que você precisa se resgatar, que você precisa se culpar, que você precisa se chicotear. Ele diz um mal que precisa ser curado. Lembra da ferida? Quanto antes a gente se conciliar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, que nós procuremos, se algum de nós tem adversário, externo ou interno, e mais, com humildade, tentemos exercer a humildade e fazer essa conciliação com esses adversários. Porque, em verdade, os únicos beneficiados seremos nós mesmos. Jesus nos ampare a todos e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.
Senhor Jesus, ajuda-nos a absorver o conhecimento dessa bendita noite em direção à experiência de amor, fazendo-nos compreender a necessidade urgente do nosso melhoramento moral, da tua luz, da tua paz, de todos os ambientes, notadamente os mais íntimos, no nosso próximo que tanto precisa de nós, o qual às vezes negligenciamos. Jesus amigo, Deus Pai de infinito amor, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos concedeu. Que saibamos aproveitá-la, não nos detendo nas dificuldades, nos momentos de dor e de angústia. Abra o nosso coração e a nossa mente, ilumine nossos caminhos para que possamos sempre seguir na direção do bem. Que assim seja. Agora vamos passar ao passe.